Na aula de hoje, nós faremos um exercício sobre equação do segundo grau. Denomina-se equação do segundo grau, na incógnita x, toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Assim, temos que o coeficiente a sempre será o coeficiente do termo em x². É o número que multiplica x elevado ao quadrado. B sempre será o coeficiente do termo em x. É o número que multiplica x. E C sempre será o coeficiente sem incógnita, ou seja, é o termo independente de x. É o número que aparece sozinho, que não multiplica x. Exemplos. Na equação 2x² menos 2x menos 40 igual a zero, temos os seguintes coeficientes. A é igual a 2, é o número que multiplica x². O coeficiente B é menos 2, é o número que multiplica x. E o coeficiente C é menos 40, é o termo independente de x, é o número que aparece sozinho na equação. Na equação do segundo grau, x elevado ao quadrado menos 25 igual a zero, nós temos os seguintes coeficientes. O coeficiente A igual a 1, é o número que multiplica x elevado a 2, quando ele não aparece, é 1. Nós não temos o coeficiente B, não tem nenhum número multiplicando a incógnita x, então B é igual a zero. E o termo independente é o valor de C, que é menos 25. Na equação 6x² mais 9x igual a zero, nós temos os seguintes coeficientes. O valor de A é 6, é o número que multiplica x². O valor de B é 9, é o número que multiplica x. E como nós não temos termo independente de x, esse valor é igual a zero. Então, o coeficiente C é igual a zero. Questão 1. Observe as seguintes equações do segundo grau e complete a tabela com os coeficientes A, B e C. A primeira equação do segundo grau que aparece nessa tabela é 5x² menos 2x mais 1 igual a zero. Observe que o número que multiplica x² é 5, então o coeficiente A é igual a 5. O coeficiente B é menos 2, é o número que multiplica x. E o termo independente de x é o valor de C, C é igual a 1. Na equação do segundo grau, menos 2x² menos 5 igual a zero, nós temos que o valor de A é menos 2, é o número que multiplica x². Nós não temos o valor de B, então B é igual a zero. E o termo independente de x é menos 5, então o valor de C é menos 5. Na equação x² menos 4x menos 5 igual a zero, o valor de A não aparece, mas a gente sabe que é 1, é o número que multiplica x². O valor de B é menos 4, é o número que multiplica x. E o termo independente de x é o valor de C, que é menos 5. Na equação 6x² menos 2x igual a zero, A é igual a 6, é o número que multiplica x². B é menos 2, é o número que multiplica x. E como nós não temos termo independente, o valor de C é igual a zero. Questão 2. De acordo com o exemplo, escreva a equação do segundo grau ax² mais bx mais c igual a zero, em que, letra A, o coeficiente A é igual a 5, o coeficiente B é igual a 2 e o coeficiente C é igual a 3. Atenção! A forma geral da equação do segundo grau, escrita na sua forma reduzida, é ax² mais bx mais c igual a zero, onde os números reais A, B e C são os coeficientes. O coeficiente A é o número que multiplica x², o coeficiente B é o número que multiplica x, e o coeficiente C é o termo independente de x nessa equação. Então, na letra A, nós já sabemos que o coeficiente A é 5, o coeficiente B é 2 e o coeficiente C é 3. Então, para escrever essa equação, basta colocar cada coeficiente no lugar certo nessa fórmula. Então, vai ficar assim. Se o coeficiente A é 5, vai ficar 5 vezes x elevado ao quadrado. Se o coeficiente B é 2, então vai ser mais 2 vezes x. E o coeficiente C é 3, então vai ficar mais 3. Tudo isso igual a zero.
Na letra B, nós temos que o coeficiente A é 1, então vai ser 1 vezes x elevado ao quadrado. A gente sabe que esse 1 não precisa aparecer nessa multiplicação. Se o coeficiente B é menos 3, então vai ficar menos 3 vezes x. Como o coeficiente C é zero, ele não precisa aparecer. Então vai ficar x ao quadrado menos 3x, tudo isso igual a zero. Na letra C, nós temos que o coeficiente A é menos 1, então nós vamos multiplicar menos 1 por x ao quadrado. A gente coloca apenas o sinal negativo, não precisa aparecer. Como o coeficiente B é zero, a gente não vai escrever o termo em x. Continuando. Se o coeficiente C é menos 4, então vai ficar menos x ao quadrado menos 4 igual a zero. Essa é a equação do segundo grau, onde os coeficientes A é menos 1, B é igual a zero e o C é menos 4. Questão 3. Vamos classificar as equações do segundo grau em completas ou incompletas. Atenção! Quando B é diferente de zero e C é diferente de zero, a equação do segundo grau se diz completa. Quando B é igual a zero ou C é igual a zero, a equação do segundo grau se diz incompleta. Vamos primeiramente determinar os coeficientes em cada uma das equações, para saber se elas são completas ou incompletas. Na letra A nós temos menos 4x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. O número que multiplica x ao quadrado é menos 4. Esse é o valor de A. O número que multiplica x é menos 5. Esse é o valor de B. E o termo independente de x é 1. Esse é o valor de C. Então, A é menos 4, B é menos 5 e C é igual a 1. Como nós temos os três coeficientes nessa equação do segundo grau, essa equação ela é completa. Letra B. 5x ao quadrado menos 3 igual a zero. O número que multiplica x ao quadrado é 5. Esse é o valor de A. Nós não temos nenhum valor multiplicando x. Então, quer dizer que nós não temos o coeficiente B. Ele é igual a zero. E o termo independente é menos 3, que é o valor de C. Então, nessa equação, A é igual a 5, B é igual a 0, C é menos 3. Como está faltando o coeficiente B, essa equação é incompleta. Letra C. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. O número que multiplica x ao quadrado é 1. Então, o valor de A é 1. O número que multiplica x é 3. Então, o valor de B é 3. E o termo independente é menos 10. Esse é o valor de C. Como nós temos os três coeficientes, essa equação do segundo grau ela é completa. Letra D. 5x ao quadrado igual a 0. O número que multiplica x ao quadrado é 5, então o valor de A é 5. Nós não temos nenhum número multiplicando x, então nós não temos o valor de B, B é igual a 0, e não temos termo independente, então o valor de C também é 0. O valor de A é 5, o valor de B é 0, o valor de C é 0, então essa equação ela é incompleta, porque está faltando os coeficientes B e C, nós só temos o valor de A, que é igual a 5. Questão 4. Escreva na forma reduzida a x ao quadrado mais bx mais c igual a 0 as seguintes equações. Observe o exemplo. 3x ao quadrado menos 4x igual a 2x menos 1. Para escrever na forma reduzida, o segundo membro dessa equação tem que ser 0. Então, nós vamos passar o 2x e o menos 1 para o primeiro membro da igualdade, mudando o sinal desses dois valores. Então, vai ficar assim. 3x menos 4x. O 2x era positivo bem negativo, o 1 era negativo bem positivo. Tudo isso igual a 0, porque no segundo membro da igualdade não ficou nada. Agora a gente vai observar se tem termos semelhantes. Não tem termo semelhante a 3x ao quadrado, vamos apenas repetir. Menos 4x e menos 2x são termos semelhantes. Observe que os sinais são iguais, a gente pode somar. 4 mais 2, 6. Sinais iguais a gente soma e repete o sinal negativo. Então, vai ficar menos 6x. Mais 1 igual a 0. Essa é a equação escrita na sua forma reduzida. Letra A. X ao quadrado menos 7 igual a x mais 5. Para escrever essa equação do segundo grau na sua forma reduzida, nós vamos passar o x e o 5, que está no segundo membro da igualdade, para o primeiro membro, mudando o sinal desses dois valores. Vai ficar assim a equação. X ao quadrado menos 7, menos x, menos 5, igual a 0. Não tem termo semelhante a x ao quadrado, vamos apenas repetir. Não tem termo semelhante a menos x, também vamos repetir. Então, vai ficar x ao quadrado menos x. Observe que o menos 7 e o menos 5 são termos semelhantes.
Os sinais são iguais, a gente vai somar. Então, vai ficar 7 mais 5, 12, 12 negativo. Tudo isso igual a zero. X ao quadrado menos x menos 12 igual a zero é a equação do segundo grau escrita na sua forma reduzida. Letra B. X ao quadrado mais 11x igual a 16x menos 6. Vamos escrever na forma reduzida. Para isso, nós vamos passar o 16x e o menos 6 para o primeiro membro da igualdade, mudando o sinal desses dois valores. Vai ficar assim. X ao quadrado mais 11x menos 16x mais 6 igual a zero. Não tem termo semelhante a x ao quadrado, vamos apenas repetir. 11x positivo e 16x negativo são termos semelhantes. Como os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. 16x menos 11x é menos 5x, porque o maior é negativo. Mais 6 igual a zero. Essa é a equação do segundo grau, escrita na sua forma reduzida. Questão 5. Uma quadra de basquete tem área igual a 420 metros quadrados. Escreva a equação do segundo grau que pode ser usada para determinar a medida do comprimento e da largura dessa quadra com medidas x na largura e x mais 50 no comprimento. Observe que o formato dessa quadra é de um retângulo. Para calcular a área de qualquer retângulo, nós multiplicamos base vezes altura ou comprimento vezes largura. O comprimento é x mais 50. Vai multiplicar x. Tudo isso vai ser igual a 420 metros quadrados, que a questão nos informa que essa é a área dessa quadra de basquete. Agora nós vamos efetuar a multiplicação no primeiro membro dessa igualdade. Vamos efetuar a multiplicação distributiva. X vezes x mais 50 vezes x. Tudo isso igual a 420. X vezes x é multiplicação de potências de base iguais. A gente repete a base x, somos expoentes, 1 mais 1 é 2, então x vezes x é x elevado ao quadrado. 50 vezes x é 50x, então vai ficar x ao quadrado mais 50x. 420 está no segundo membro da igualdade, vai passar para o primeiro membro e a gente muda o sinal. Então, menos 420, tudo isso igual a zero. Essa é a equação do segundo grau, que nos permite calcular o comprimento e a largura dessa quadra, e ela está escrita na sua forma reduzida. X ao quadrado mais 50x menos 420 igual a zero. Bons estudos e até a próxima aula.